Boa noite. Que a graça e a paz, que excede todo entendimento, esteja agora no teu coração. No teu coração, querido ouvinte, querido internauta, onde quer que você esteja, em Quaraci, na Bahia, em qualquer cidade brasileira, em qualquer lugar do mundo, saiba que Jesus te ama e Ele quer falar com você essa noite. A todos os nossos irmãos católicos, assembleanos, presbiterianos, batistas, todos os nossos irmãos em Cristo, que a graça esteja com cada um de vocês e que a palavra de Deus possa falar ao nosso coração hoje e que a verdade que liberta possa ficar cravada em nossa mente. Amém? Muito bem. Antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos elevar uma prece ao Senhor. Santo, Santo, eterno Deus, poderoso Pai, que no mais alto dos céus habita, em nome de Jesus, teu Filho amado, nesse momento eu clamo pela tua misericórdia, porque não sou digna de estar aqui. Sou carente, completamente, totalmente dependente de ti, Senhor. E sem ti nada sou, nada sei fazer. Por isso agora eu peço licença, Pai, para me esconder atrás da tua cruz. E peço que o Senhor, meu Pai, envie o Santo Espírito para falar no meu lugar. Que eu seja usada segundo a tua boa e perfeita vontade. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar brevemente sobre o Sermão do Monte, o tão famoso Sermão do Monte. No livro de Êxodo, vemos Deus tirar os filhos de Israel do Egito, batizá-los no Mar Vermelho, conduzi-los pelo deserto durante 40 anos, operar sinais e maravilhas, e se encontrar com ele pessoalmente, com o seu povo, com eles no topo do monte, onde lhes deu a lei. Então Deus cuidou do seu povo do Egito até o momento onde ele se encontra com o seu povo no Monte Sinai. No livro de Mateus, nós vemos Jesus sair do Egito, ser batizado no Rio Jordão, ir para o deserto durante 40 dias, operar sinais e maravilhas e se encontrar pessoalmente com Israel no topo de um monte, onde ampliou aquela mesma lei que foi dada no Monte Sinai. Jesus percorreu a história de Israel, tornou-se Israel e todas as promessas da aliança foram cumpridas nele. O Sermão do Monte é a pregação mais poderosa de todos os tempos. Suas palavras influenciaram profundamente não só os ouvintes daquela época, mas todos os que já ouviram suas mensagens transformadoras no decorrer dos séculos. Contudo, nós não devemos apenas ouvir esse sermão. Não só esse sermão, como uma palavra, Não basta a gente ouvir a palavra, ouvir o sermão, seja o de Cristo, seja esse agora ou qualquer outro que você já tenha ouvido. Mas é necessário que nós possamos aplicá-los em nossa vida, como Jesus pede em Mateus 13. Nós temos que ouvir e aplicar, senão não tem sentido algum. O ensino que não serve para transformar o aluno, a vida do aluno, não tem fundamento nenhum, não tem função nenhuma. Mas alguns cristãos veem o Sermão do Monte como uma nova lei de Cristo, que substitui a lei de Deus. Eles dizem que um sistema legalista foi então substituído por um sistema de graça, ou que a lei de Jesus é diferente da lei de Deus. E isso é um equívoco. É uma concepção errônea a respeito do Sermão do Monte. E nós vamos ver isso claramente nos versículos a seguir. Abra sua Bíblia em Mateus 5, versículo 17 até o 19. Vamos ver aqui o que Jesus, no Sermão do Monte, esse texto faz parte do Sermão do Monte. Preste bem atenção nisso. Versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Ele está dizendo, eu não
Não vim para revogar, eu não vim cancelar, eu não vim anular. Ouça bem o que Jesus está dizendo. Ele veio para cumprir. Cumprir de finalidade, de acabar? Não. Por que não, Cida? Como alguns nossos irmãos interpretam. Está equivocada essa interpretação. Veja o que vem logo a seguir, que desconstrói essa concepção de que o vim para cumprir é com o sentido de finalidade. Olha o que ele vem dizendo depois. No versículo 18 ele diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E eu pergunto, vamos adiante. O céu e a terra passou? O céu e a terra já passou? Claro que não. E o que isso leva a nós entendermos, de acordo com o que Jesus deixou escrito? Que a lei ainda impera, ela ainda tem sua validade. Logo a seguir, no versículo 19, ele diz: pois aquele que violar preste bem atenção, um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Lembrando que esse mínimo significa em grego indigno. Esse mínimo significa indigno. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus, ou seja, digno no reino dos céus. Então, vocês viram aí que em Mateus 5, 17 até o 19, Jesus, no Sermão do Monte, diz: olha, eu não vim abolir a lei, eu não vim abolir os profetas. Ok? Muito bem. Depois nós vamos retomar isso. Vamos também agora para Mateus, aí no mesmo Mateus 5, versículo 21, certo? Está escrito: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Versículo 22, eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Prestem bem atenção. As pessoas que dizem que o Sermão do Monte é uma nova lei que cancela a lei moral de Deus. Este versículo 21 e 22, estes dois versículos, vamos deixar então em Mateus de lado 17. Se você olhar só para esses dois, 5, 21 e 22, você vai ver que essa concepção é equivocada. Porque aqui ele cita a lei moral e ao invés dele abolir essa lei, ele faz algo mais maior, ele aprofunda, ele estende o entendimento do não matarás. Porque se você lê não matarás, você pensa o seguinte: bom, eu até hoje não matei ninguém, eu não tirei a vida de ninguém, então eu estou em dia com o mandamento, né? Aí Jesus fala: não, você não está. Se você estiver se irando com alguém, discutindo com pessoas, de mal de outro, xingando as pessoas, chamando de tolo, você é passivo do fogo do inferno. E quem está dizendo isso é Jesus. Onde? No Sermão do Monte. Você ainda vai continuar acreditando, depois desses versículos, que o Sermão do Monte é uma nova lei que cancela a lei moral? Mas podemos prosseguir em Mateus 5, 27 e 28. Né? Logo a seguir nós temos Mateus 5, abra sua Bíblia aí. 5, 27 e 28 está escrito: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Versículo 28, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ora, qual é a nossa concepção de adultério? É quando um homem, que provavelmente tem compromisso com alguma mulher, ou uma mulher que tem compromisso com outro homem, coabita, ou seja, mantém relações com outra mulher, ou com outro homem. Fulano adulterou, ou seja, teve um caso amoroso, foi lá, beijou, abraçou, teve toque, né? Mas Jesus fala: não, não é só isso.
Se você olhar com desejo, com sentimento impuro, se você só desejar de longe, sem tocar, sem fazer nada, você olhar e desejar, você já adulterou com ela. Se você é um homem comprometido, uma mulher comprometida, entendeu? Ou ela, a mulher que você, o homem que você olhou for comprometido, você está cometendo adultério só de olhar e desejar. Você entende como Jesus ele aprofunda, ele estende a compreensão da lei moral? E não parece aos nossos olhos que ele aperta um pouco mais? Porque antes fala, bom, não beijei ninguém, não agarrei ninguém. O homem fala, eu só olhei para aquela mulher, achei bonita, então não cometi pecado. Mas Jesus diz, cometeu sim, você já adulterou com ela, no pensamento. Lembre-se que todo pecado, para ser cometido, ele antes é pensado. Então o pecado começa no pensamento. Foi isso que Jesus veio dizer, explicar aqui no Sermão do Monte. E aí você vai continuar insistindo em dizer que o Sermão do Monte está cancelando a lei moral de Deus? Ou para você está parecendo que Jesus está apertando o cinto e dizendo, olha, os padrões morais do reino de Deus são bem elevados? Pois muito bem. Mas se você ainda continua com dúvida em relação a isso, nós podemos ir para o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10 e 11, onde está escrito, 10 e 11, ok? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, para Deus, não serve você guardar 8 mandamentos, 7 mandamentos, 9 mandamentos, como muitos nossos irmãos estão acreditando, né? Guarda os 9, mas não guarda o 4. Para Jesus, para Deus, não está guardando nenhum. É assim mesmo. Puxado? Está achando difícil? Mas lembre-se que no Sermão do Monte, Jesus disse que a estrada que leva ao céu é estreita e poucos passarão. No entanto, existe por aí versões de uma graça barata sendo pregada, onde você não precisa fazer nada, onde você não precisa mudar nada. Basta você fazer uma declaração pública que acredita em Jesus e está tudo beleza, a graça permite tudo e você pode fazer tudo. Isso é uma blasfêmia. Vai completamente contra o que está escrito na palavra de Deus. E o que vale para a salvação não é o que o pastor, o missionário, ou o padre, ou quem quer que esteja pregando, pregue, mas o que está escrito. Ok? Mas se te falta mais algum versículo, vamos para Romanos, capítulo 7, versículo 7, que está escrito assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Entende qual é o papel da lei? A lei, ela não salva, mas ela te diz, olha, você está pecando aqui, aqui, ali, ali, e você vai, com a ajuda do Espírito Santo, com a presença do Espírito, com a busca pelo Espírito Santo, você vai se moldando ao caráter de Jesus, ao caráter de Deus. Você vai sendo transformado pela graça de Jesus. Porque a graça que não transforma é uma desgraça. Como um texto fora do contexto é um pretexto para que as pessoas pequem. E é o que a gente mais vê sendo pregado por aí. Infelizmente. Ouvir louvor não te habilita para o céu. Frequentar culto não te habilita para o céu. Sair dizendo, com camisa escrito 100% Jesus, não te habilita para o céu. O que te habilita para o céu é uma comunhão genuína com Jesus, o teu Salvador. Mas a lei, qual é o papel da lei? A lei é o padrão moral de Deus, ela revela o caráter de Deus. Ela foi escrita, segundo o Êxodo 31:18, pelo dedo de Deus. Essa lei foi guardada dentro da Arca da Aliança. Preste atenção. Como pode hoje uma religião denominada cristã dizer que a lei foi abolida?
Se pecado é a transgressão da lei e você tira a lei, não existe pecado. E se não existe pecado, para que graça? Jesus te salvou de quê? Você entende que quando você cancela a lei, você cancela a graça? Que quando você menospreza os 10 mandamentos, você menospreza Jesus? Você joga abaixo, você joga no chão todo o sacrifício do Deus eterno enviar os filhos dele para te salvar? Jesus disse: eu não vim aqui para fazer milagre, eu vim trazer as boas novas. E eu vim aqui não para salvar os santos, mas para recolher, para salvar os pecadores. Por isso ele andava no meio dos pecadores, dos cobradores de impostos, prostitutas, samaritanos. As pessoas condenavam tanto ele, porque ele veio trazer as boas novas aos pecadores. Então, se você tira a lei, aquela história da mulher adúltera não teria sentido. Ela estava adulterando. Se não tem lei, ela poderia dizer: mas não existe nenhuma lei na Bíblia que diz que eu sou adúltera. Se Jesus fosse falar para alguém que ele estava em pecado porque tinha cometido um assassinato, ele ia dizer: não, na Bíblia não existe lugar nenhum que diz que cometer assassinato é pecado. Então, os irmãos podem fazer o que quiser, que nada será pecado. Você entende que não pode deixar de existir a lei? Você não guarda a lei para ser salvo. Você foi salvo pela graça para guardar a lei. Craig Kinner, um professor de Novo Testamento no Seminário de Teologia de Asbury, escreveu: a maioria dos judeus entendiam os mandamentos no contexto da graça, em vista das exigências de Jesus quanto a uma prática maior da graça. Eles, sem dúvida, apresentavam as exigências do reino à luz da graça. Vejamos o que está escrito em Mateus 6:12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe de vossas ofensas. Mateus 6:14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Por que a gente fala à luz da graça? O que é a graça? A graça é um dom imerecido, é um perdão imerecido. Jesus morreu por mim e por ti, sem que nós merecêssemos. Então ele pede que você pratique essa mesma graça, que você perdoe, mesmo que esteja com a razão. Perdoe. Ah, mas ele está errado. E daí? Você também está. E Jesus morreu no teu lugar. E Jesus não está nem pedindo para você morrer, está pedindo só para você perdoar, ok? É muito fácil a gente falar assim: ah, mas foi Jesus. Quando Jesus estava aqui, ele estava num corpo que sofria as mesmas consequências do pecado que eu e você sofremos. Ele sentia medo, frio, fome, sede, ansiedade, alegria, tristeza. Ele chorou, ele se irou. Então não queira colocar Jesus, diminuir o sacrifício de Jesus, dizendo: ah, mas era Jesus, eu sou diferente. Não! Deus não seria injusto de pedir a você e a mim algo que nós não tivéssemos condição de dar. O que Deus quer ver em você, meu irmão e minha irmã, é a busca, é o desejo, é a luta, é sua carne militando contra seu espírito 24 horas por dia. Não é que eu e você vamos deixar de pecar, porque deixar de pecar só Jesus, que nunca pecou. Eu e você vamos pecar. Mas que tipo de pecado? Talvez você não consiga refrear o seu desejo para chegar ao ponto de praticar. Mas em seguida você vai sofrer terrivelmente por aquilo que você fez. E você vai clamar terrivelmente pelo perdão. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, quando se arrependia de verdade. Não foi porque Davi deixou de pecar. Mas a gente não pode usar esses textos fora de um contexto para justificar os nossos pecados. Dizer: não, pode continuar pecando, vive pecando aí à vontade, não se preocupe não, que a graça já morreu no teu lugar, você está salvo. Porque isso é uma inverdade, um equívoco.
Das narrativas dos evangelhos, Jesus abraça aqueles que se humilham, que reconhecem o direito de Deus governar, mesmo que na prática fiquem aquém do alvo da perfeição moral, que está escrito em Mateus 5,48, onde Jesus fala: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Jesus pede que eu e você sejamos perfeitos. E a nossa luta deve ser buscar essa perfeição. Você vai ser igual a Jesus? Provavelmente não, só quando estiver na glória. Mas você vai estar trilhando esse caminho, e o Espírito Santo vai habilitar você. A graça vai habilitar você. Porque a graça do reino proclamada por Jesus não era a graça sem obras de grande parte do cristianismo ocidental. Nos evangelhos, a mensagem do reino transforma aqueles que a aceitam com mansidão, da mesma forma que humilha os arrogantes que estão religiosa e socialmente satisfeitos. Se você está satisfeito com a sua vida religiosa e satisfeito com a sua vida social, fique atento. Faça uma reflexão. Vá para as Escrituras. Faça uma autoanálise, porque isso é perigoso. Você está pleno, achando que você está salvo. A salvação que não será tomada do cristão é aquela que acontecerá depois do fechamento da porta da graça. E se você, meu irmão, que não é adventista, não sabe o que é fechamento da porta da graça, procure uma igreja adventista, aqui de Quaraci, ou onde você morar, né? Tem www.encontra uma igreja, e você vai encontrar no Google Mapa com uma igreja que está perto da sua casa. Vá à igreja e peça um estudo bíblico, e você vai descobrir o que significa fechamento da porta da graça. Quando o fechamento da porta da graça acontecer, aí quem estiver salvo, está salvo para sempre, quem estiver perdido, está perdido para sempre, porque Jesus não estará mais no lugar santíssimo, intercedendo pela humanidade. Ele já está vindo para executar o juízo. Mas, até lá, até a porta da graça fechar, não existe a história de você dizer, já estou salvo. Você se auto-julgou? Quem sou eu ou qualquer outra pessoa para dizer aquele está salvo ou aquele está perdido? Isso não existe. Somente Jesus está habilitado a isso. Então, meus irmãos, vamos ver o que acontece lá em Gênesis 15:6? O que está escrito em Gênesis 15:6? Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Quem creu? Abraão. Qual era o contexto aqui? Deus tinha prometido dar um filho a Abraão, para que desse filho crescesse uma descendência incontável a partir de Abraão. Ele fala, olha para as estrelas do céu, você pode contar? Pois assim será a sua descendência. E Abraão fica, como se minha mulher é estéril? Então, mas Abraão creu. E quando Abraão creu, está escrito, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. É a salvação pela graça, a justificação pela fé. A fé de Jesus Cristo não era nova. Era a mesma fé que houve desde a queda da humanidade. O Sermão do Monte não foi a substituição da salvação por meio das obras pela salvação através da graça. Não foi isso. A salvação sempre foi pela graça. Prestem atenção, quando Adão pecou, o que conta o texto bíblico? Que ele se viu nu, teve vergonha e cozeu folhas de figueira para cobrir as vergonhas, não foi? E o que Deus fez com ele quando descobriu? Quando chegou e constatou o pecado de Adão, matou um carneirinho e com a pele fez roupas para Adão e para Eva. O que significava aquele sangue derramado pela primeira vez no Éden? A primeira morte foi de um carneirinho que Deus sacrificou para cobrir o pecado de Eva, para cobrir o pecado de Adão. Então, o que foi? O que simbolizava? Cristo. A graça, porque Deus poderia sim cumprir aquilo que ele falou e dizer, olha, você vai morrer agora, eu vou destruir. Deus não poderia ter destruído Adão? Não poderia ter destruído Eva e começar tudo de novo? Poderia, mas ele não fez, porque a graça caiu sobre Adão, a graça caiu sobre Eva. E aquele carneirinho já representava o sacrifício de Cristo lá na frente.
Então, de maneira nenhuma, o Sermão do Monte veio desqualificar, ou contradizer, ou abolir as leis que foram dadas no Monte Sinai. Os filhos de Israel foram salvos pela graça no Mar Vermelho antes que fossem solicitados a obedecer no Sinai. Então, primeiro Jesus te salva com a graça, depois ele chama você a obedecê-lo. Êxodo 20, versículo 2 está escrito: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Meus irmãos, querer desacreditar disso é extremamente perigoso à sua e minha salvação. Ninguém vai adentrar as mansões celestiais sem ter renunciado a alguma coisa. Uns mais, outros menos, mas sem renúncia não há graça, porque a graça foi a renúncia em pessoa. Jesus, ele se renunciou a si mesmo, ele se esvaziou de si mesmo como um Deus, para morrer na cruz como um pecador, no meu e no seu lugar, de forma que nada merecíamos. No entanto, ele nos perdoou, pagou nossa dívida e agora pede que o sigamos. Você tem coragem de negar a Jesus esse pedido? Você tem coragem de dizer a este Deus que se esvaziou dele mesmo, que abre mão do conforto do seu trono de glória, onde os anjos o adoravam, milhares e milhares de anjos o adoravam, para vir esse mundo negro, sujo, para viver como um humilde filho de carpinteiro, ser perseguido, humilhado, triturado pelos nossos pecados, pela maldade humana, e mesmo assim na cruz ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Preste bem atenção. Qualquer discurso, em qualquer igreja que você estiver ou for, que diminua o valor da lei de Deus, e eu digo aqui os 10 mandamentos, os 10, como eles estão em Êxodo 20, sem tirar um i ou um j daquele texto. Qualquer sermão, qualquer ensino, qualquer religião que ensina isso, infelizmente está cometendo um grave erro. Um grave erro. Jesus disse que o meu povo se destrói por falta de conhecimento. Em nome de Jesus, volte-se à Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. Busque a verdade da Bíblia. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Satanás está irado contra um povo. Que povo é esse? Apocalipse 12,17 diz que é aquele povo que guarda os mandamentos de Jesus. E ele está se referindo aos 10 mandamentos guardados na arca da aliança como um tesouro precioso para Deus, porque ele revela o caráter do meu e do teu Criador. Nós vamos agora ouvir Sônia cantar. Enquanto ela canta, faça uma reflexão sobre a sua vida espiritual, sobre o que você acredita, o que você não acredita, e busque a verdade de Deus, porque só ela salva. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus
e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Eu sei que é difícil olhar para os olhos de Jesus, como é difícil olhar para a lei moral de Deus, afinal, ela revela o caráter de Deus, e nós, ao fitarmos a lei, fitamos os olhos de Jesus. E eles, com muito amor, nos revelam o quanto somos pecadores e miseráveis. O que eu e você precisamos é reconhecer a nossa dependência de Deus. Total, absolutamente total. Para que dessa forma a graça possa nos alcançar, nos transformar, para que estejamos prontos para a vinda de Jesus Cristo. Desconsiderar qualquer texto bíblico é uma heresia diante dos olhos de Deus. Quem sou eu e quem é você para questionar Deus, né? Quem sou eu e você? Por mais difícil que seja o que Jesus pede a nós, é para o nosso bem, é para a nossa salvação.
é para nossa elevação espiritual. Não existe salvação sem renúncia. Não existe salvação sem obediência. Não existe. E quem diz isso é a palavra de Deus. É Jesus. E onde ele diz isso? Se você ler todo o Sermão da Montanha, você vai ver bem claro isso. Em Mateus 5, 17 a 19, é o ponto central que mostra que de forma nenhuma a graça está separada da lei. Muito pelo contrário, elas são indissociáveis, ou seja, uma não existe sem a outra. Porque, como eu já disse, sem lei, sem pecado. Sem pecado, não precisa de graça. Quando você cancela a lei, você cancela a graça. Elas são juntas, unidas. Faz parte do plano de salvação de Deus. A graça salvífica que Ele disponibiliza para todos, indistintamente. Agora depende de cada um aceitar essa graça e aceitar que essa graça fale, ensine e direcione. Que Deus possa mudar o seu modo de ver a palavra. Que você possa ler os 10 mandamentos, ler o Sermão do Monte e entender que precisamos mudar nossos hábitos, nossa vida, para alegrar o coração de Deus, para estarmos habilitados a sermos transformados pela graça salvífica. Amém? Que Jesus conduza a tua vida e a minha vida, em nome de Jesus. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, eu lhe agradeço por esse momento, onde a tua palavra foi aberta, onde o teu ensino foi falado, ensinado, e que o Espírito Santo possa incomodar o coração de todos os ouvintes neste momento, e que cada pessoa possa fazer uma autorreflexão da sua vida espiritual, e que ela passe a buscar a seguir a verdade da palavra de Deus, a única que salva. E é em nome de Jesus que eu te peço. Amém.